Vasti, eu tava assistindo o programa ontem, lá de casa. Aí eu vi você e o menino aqui, o Saco de Tripa, falando da polêmica do jogador de futebol. Aquele que tava aqui na Venenosa, mas parece que tá tendo outro já. Menina, esse aqui eu vou te falar. Vocês estão fazendo a escalação da seleção? É por aí. Eu posso até não entender de futebol, mas agora eu tô entendendo de jogador de futebol, Porque credo, né? Mas, infelizmente, não são notícias assim, né? Igual do João Gomes, vai ser papai e tal. Não é coisa... Essa é ruim. Acontece que o Antony defendeu a seleção brasileira agora na última Copa do Mundo. Eu lembro da carinha desse moço. Exatamente. Nós falamos aqui, levantamos... Eu não sei se ele entrou na escalação dos bonitões, não. Mas a gente chegou a falar dele aqui na época também. E o que essa moça por uma polêmica, que era uma história de traição. Ele? Ele era casado e aí ele teria se envolvido com uma outra mulher. Essa aí, no caso, Gabi Cavalim. Ela era outra. Ela era outra, era amante. E aí estourou esse assunto, né? Da traição dele e tal. Certo. E na época, a Gabi ainda falou que não tinha nada disso de traição, não. Porque a esposa é que não tinha aceitado o fim. Se ela tivesse aceitado o fim, as coisas não tinham chegado já tinha mudado de fase. Teve tudo isso, Só que agora... Aí ela ficou no lugar? Exatamente. Aí terminou com a outra e a Cavalim ficou no lugar dela. Exatamente. Só que lá pela época da Copa do Mundo, dona Edna, teve outra história de traição, só que aí era ela que era atual. Ela que era oficial. Gente, mas o menino não E o Antony também se envolveu numa outra história de traição e tal, que depois a menina negou e falou, olha, pra mim ele tava livre e solteiro, já que ele não tá, tchau, obrigado. Tô curtindo a minha vida e ele que se resolva pra lá. E aí parece que botou um ponto final nessa história, mas com a Gabi Cavalim continuou junto com ele. Exatamente. E aí, até a família, sabe, a mãe da Gabi na época falou que ele nunca tratou a Gabi como amante, que ele sempre tratou a Gabi como namorada, que ela foi morar com ele, que ele a tratava como a namorada oficial. Sim. E que então a outra que não aceitava o fim do relacionamento, por isso que essa história foi mal contada, de acordo foi com a se família. Misturando aí, exatamente. Só que agora, dona Edna, o caso é muito mais grave. Não que uma traição não seja grave, mas porque agora envolve violência. Não acredito. Pois a Gabi foi a uma delegacia ontem para registrar um boletim de ocorrência e fazer uma denúncia muito grave de que ela foi agredida e estaria recebendo ameaças do Antony. E foi pedir, então, aquela famosa medida protetiva para evitar que ele se aproxime dela. Então a história agora muda completamente de figura, de uma fofoca de traição, de relação extraconjugal, virou agressão agora. Exatamente. Agora virou caso de polícia, né? Porque o Antony foi denunciado. A Gabi, esse é o boletim de ocorrência que vocês estão vendo aí nas imagens. É o boletim de ocorrência que ela fez. A gente teve acesso a esse boletim de ocorrência no qual ela narra, descreve as ameaças que ela vinha sofrendo e pede, então, a medida protetiva para que... Tá vendo o nome dela aí? O nome do Antony. Em cima lá, crime consumado, violência doméstica. Exatamente. Aí tem ali, o outro crime consumado, ameaça, e o outro crime consumado, lesão corporal. Então foi 3. 3 denúncias, tá vendo? Entendi. Credo, gente. Nossa, mas é muito repetitiva essa história, esses homens que ficam agredindo assim, Exatamente. Ela também divulgou algumas imagens dessas agressões também, sabe? De hematomas pelo corpo, enfim. Além disso, dona Edna... eu vi uma que tá do dedo machucado, que tem mais dolorido do que deve ter sido, credo. E ela também falou sobre essas agressões num áudio, e a gente teve acesso a esse áudio também, que ela conta um pouquinho do que estava acontecendo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu passei muita coisa durante esse último ano, principalmente de relacionamento, mas que no total foram 2 anos. Quando eu engravidei ano passado, ele começou a ficar mais agressivo, sempre me desrespeitando mais, me ofendendo com mais frequência.
perdendo a cabeça com mais frequência e foi a primeira vez que a gente terminou depois de um ano juntos. Então a gente acabou se encontrando em uma balada aqui em São Paulo, discutindo nessa balada, acabamos saindo junto e do carro até em casa eu demorei cerca de 4 ou 5 horas para poder chegar até minha casa, com ameaças dentro do carro, com ele descontrolado, todo momento batendo no vidro do carro e me segurando pelos braços e me pressionando contra o vidro, sempre muito nervoso. Tentou por diversas vezes bater o carro na rodovia, sempre dizia que a gente ia morrer junto, eu, ele e nosso filho. Essa foi a primeira vez que eu passei por uma agressão física com ele e psicológica também. Foi a primeira e pelo visto não foi a última, né? Mas você viu que ele tentou bater o carro? Olha o grau de coisa, isso é problema psiquiátrico. Não, com certeza. Você imagina, ela descreve um caminho, um percurso curto, que ela demorou 5 horas para fazer, e 5 horas de violência, se não é física, é violência psicológica, com ameaça. 5 horas. Dizendo e ela grávida, você imagina só o peso disso, ele dizendo que iam morrer os 3 juntos? Pois é. Ô, Vasti, e que tamanho, ela teve o neném? Não teve o neném. Algum tempo depois, ela mesma postou nas redes sociais um texto muito sofrido, dizendo que ela tinha perdido o neném com 4 meses, que ela não conhecia a dor até ter perdido o neném. Foram 19 horas, ela chegou a entrar em trabalho de parto com 4 meses. Foram 19 horas de trabalho de parto e, infelizmente, a perda do bebê. Ai, que dó, gente. Credo, que história triste. Luca Mateu era o nome do bebezinho. Do neném. Ai, credo. E ela também falou, dona Edna, ainda falando sobre as agressões, de uma vez que, numa briga, numa discussão, ele a empurrou e uma prótese de silicone dela saiu no lugar. Saiu do lugar por causa dessas agressões. Olha a violência. Vamos ver, vamos ouvir também. E esse ano agora de 2023, em janeiro, começou a acontecer com mais frequência essas discussões, seguidas de muito xingamento, de muita humilhação. Em poucos minutos, assim, um pico de raiva muito alto e ele sempre vinha para cima de mim. Em janeiro agora, na primeira vez que ele me agrediu esse ano, foi sério. Ele deu uma cabeçada na minha cabeça, cortou minha cabeça, me chutou, me jogou um copo de água na cara. Um movimento de me jogar na cama e cair em cima de mim. Ele acabou tirando meu silicone do lugar, minha prótese, e aí a briga acabou aí. Porque eu comecei a gritar de dor, me desesperei, sem ar, e aí ele ligou para 2 médicos do time, do Manchester United, irem até o hotel, me medicar, me avaliar. Foi onde eu vi que ele tinha tirado minha prótese do lugar. Eu tive que operar, trocar de prótese.